Olá, esse é o trabalho final de lógica para a computação, onde eu vou utilizar a linguagem Prolog para fazer inferências lógicas num problema de modos customizados. Esse problema consiste em ter dicas que vão configurar, vão me ajudar a inferir uma configuração com base nos atributos cor, dono, montadora, placa, quilometragem, desenho para os seguintes conjuntos. Então, cada conjunto de atributos que eu acabei de citar vão ter 5 possibilidades e eu vou ter que inferir através da linguagem de alguns processos, conseguir descobrir as relações entre eles. Aqui no problema, ele se baseia em uma montadora, em um estacionamento, onde eu tenho as posições 1, 2, 3, 4, 5, e eu preciso descobrir qual moto está localizada em determinada posição, quem é o dono, a montadora, a placa dela, a quilometragem dela e qual desenho que ela tem. Seguindo, eu estou utilizando um material como base, o material Introdução à Linguagem Prolog, de Silvio Lago, e estou utilizando a estratégia aqui na página 24 do material, de listas e estruturas. Então, eu vou organizar a nossa inferência em uma lista, assim tendo mais noção de uma simulação, né, do modelo de estacionamento, pois uma lista ela consegue ter as suas sequências e seus índices, né, podemos dizer assim. Se fizer uma lista de 5, como aqui no exemplo de y igual a b, c, d, e, eu vou ter minhas posições 1, 2, 3, 4, 5 no nosso modelo. E através do operador de unificação. Aqui ele mostra o operador da seguinte maneira. Ele cria essa chamada anônima para a posição 1, para a posição 2. No meu caso, eu vou fazer para a posição também 3. E eu quero descobrir um x que desqualifique para a posição 4. E aqui no meu exemplo à esquerda, podemos ver que eu também deixei na posição 5 anônima. Eu vou unificar a minha lista A, B, C, D e E. Meu resultado deu D. Por quê? Como a unificação ela vai mostrar, não é anônimo, eu não quero saber quem é a posição 1, nem a 2 e nem a 3. Mas eu tenho uma variável ligada a esse, vamos dizer, esse quantificador aqui de unificação. Ele vai verificar. Se for para ser verdade, eu preciso de qual valor para poder ser verdade. Nesse caso aqui, ele diz que x tem que ser d para ser verdade. Então, a gente vai usar essa base como inferência lógica. Seguindo para os nossos métodos, foram criados aqui métodos de membro, onde o membro ele vai verificar se aquele x pertence realmente à lista, através de funções recursivas, que temos aqui no material também, sobre recursões. Temos aqui também sobre procedimentos, né, programação recursiva, onde a gente consegue criar procedimentos recursivos. Aí esse material dá um ótimo exemplo sobre o trabalho de recursividade com Prolog, e através de funções que usam essas funções recursivas, esses procedimentos, eu vou, através delas, buscar um elemento nessa lista. Então, ele vai me retornar verdadeiro se esse elemento pertencer àquela lista. Podemos ver aqui que membro se utiliza A, ele, em uma lista, ele verifica se A pertence à lista, ele retorna true. Esse falso aqui é a parada, porque a parada do const, né, que ele vai verificar todas as possibilidades até dar erro. Segundo, vamos para a função que também usa recursividade, exatamente à esquerda, onde ele vai verificar um x e um y e vai pegar o índice 1, o índice 2 para x e y respectivamente e ver se o x está à esquerda de y, pois é exatamente à esquerda. Se nesse padrão não der match, o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo caso, ele vai também receber o x e o y, vai tirar o primeiro elemento, então, tirando o primeiro elemento e recebendo o restante, que é a cauda, ele vai jogar para a função si mesmo, para verificar se vai ter alguma lista que, começando com 5, depois 4, 3, 2, 1, até 2 no caso, e bata com esse padrão de x e y, para saber se o x está à esquerda de y. Exatamente à direita é a mesma coisa, porém, eu troco as posições de y e x. Ao lado, ele faz algo parecido também, recursivo. Ele vai verificar a posição x e y e, ao mesmo tempo, y e x. Porém, se não bater nenhum desses dois padrões, não der match, ele vai para o terceiro, que ele vai tirar o primeiro elemento, vai pegar a cauda e fazer a pesquisa, a procura, né, usando a mesma função, de maneira recursiva, até encontrar esse padrão de x, y ou y e x. Na ponta, eu já usei mais uma programação mais preguiçosa, e como a nossa lista sempre tem uma quantidade de elementos fixos, que é 5, então ele vai verificar se na primeira posição o x pertence, ou se o x pertence na quinta posição. Eles são nas pontas.
Já a esquerda, diferentemente de exatamente à esquerda, ela não precisa estar ao lado à esquerda. Pode estar em qualquer posição, só que esteja à esquerda de um outro membro, que no caso aqui é x, em algum lugar à esquerda de y. E como é que ele valida isso? Ele pega o x, se ele estiver na primeira posição, ele dá esse, ele pega esse t, e se ele estiver na primeira posição, o restante à direita, ele vai verificar se o y é membro daquela restante. Se for membro, então quer dizer que o x está à esquerda de y. Se esse match não der certo, se esse padrão não existir, ele vai para a segunda parte, onde ele vai tirar o primeiro elemento e vai fazer essa busca com a cauda. Então ele vai jogar de maneira recursiva até encontrar esse padrão. E se ele encontrar, ele retorna verdadeiro. À direita é a mesma coisa, só que a diferença é a mesma coisa, porém muda as ordens. Eu estou reutilizando a função à esquerda, porém trocando as ordens de x e y, que elas são opostas. E entre, eu utilizo a esquerda também, reciclo ela, pois x entre y e z quer dizer que ele está à esquerda, o y está à esquerda de x, e o x está à direita de y, e o y, ou o x, está à esquerda de z. Então o x aqui ele está entre o y e o z, de uma lista. Eu ainda passo essa lista. Outra função, que é uma função mais pro final, que é para listar os itens, para a gente poder ter a noção do que, como é que está organizada a nossa lista, na qual ele recebe uma lista vazia, retorna uma parada. Então, se tiver a lista vazia, ele retorna uma parada. Esse é o nosso caso base da listagem, pois a gente vai percorrer todos os itens. E se, como a lista ela não tiver vazia, então ela vai pegar o primeiro item, vai para o segundo match, né? Match, no caso, vai pegar o primeiro item e o restante. Vai imprimir, write, no caso, escrever o item do índice da cabeça, pular uma linha e depois fazer a listagem recursivamente para todos os restantes, até que fique uma lista vazia e dê uma parada. Agora vamos para o nosso processo de inferência lógica, né? Tem um procedimento aqui, process, que a gente vai processar a lista de motos, onde recebe motos, e essa motos vai ter vamos dizer assim, uma unificação com uma lista já pré-definida. E que essa lista pré-definida, ela vai ter variáveis ligadas ao nosso codificador, que é o motor de inferência lógica do Prolog, e algumas constantes, já definidas nas suas posições, com base nos fatos absolutos que temos na questão. E o primeiro fato é, na quinta posição, a placa BBB 2222 está na quinta posição, então colocamos exatamente na posição exata. O desenho do lobo está na quarta posição, temos aqui na quarta posição. E a moto italiana, ela está também na quarta posição. Esses são os fatos absolutos. Então já define logo na nossa lista. O que vai acontecer agora é execução, através dos nossos métodos, nossos procedimentos lógicos, utilizando esses procedimentos através dos fatos relativos. Onde os fatos relativos ele vai usar, através do motor de inferência, a criação de todas as possibilidades que dão match com um padrão estabelecido, que eu vou mostrar para cada questão relativa, cada fato relativo. E através do backtrack, ele vai fazer a verificação desse match. Se não der certo para um, ele vai verificar para o outro. Enquanto não tiver um padrão que se encaixe, ele vai deixar todas as possibilidades e vai procurar mais outras inferências à frente, até que todos os espaços estejam completamente preenchidos. Aqui a gente começa já com os fatos absolutos. O primeiro fato relativo é o A, onde a moto vermelha está exatamente à esquerda da moto com 10 km, 10 mil km no caso da quilometragem. Então o que faremos aqui é, a moto A1, ela vai ter vermelho. Então quando a gente for fazer a unificação, ela tem que ter vermelho na moto A1. E a moto A2, temos que a quilometragem dela é 10. Sabendo quem é moto A1 e moto A2, a gente joga dentro do nosso procedimento exatamente à esquerda, porque a gente está falando que está exatamente à esquerda. Então, o nosso motor de inferência do Prolog, ele vai chamar o nosso procedimento e vai verificar se existe um padrão que dá match com a moto A1 à esquerda de A2. E a gente passa a nossa lista de motos, para ela conseguir dar esse match com a nossa lista de motos. Então, ela vai procurar todas as possibilidades e fazem com que a moto A1 esteja ao lado da moto A2. A partir desse conjunto que ele vai gerar de possibilidades, e a gente não consegue ter um trabalho, porque quem faz isso é o motor, ele vai passar para motos, e motos a gente vai conseguir ainda fazer inferência através dessa primeira condição e passar para próximas outras condições, outros fatos. Pois a gente está utilizando o i, que é a vírgula aqui, então ela tem que satisfazer para esse fato e satisfazer para o próximo. Então todos os fatos aqui têm que ser satisfazíveis para que nossa afirmação final esteja correta. Então,
Nosso segundo fato é a moto com desenho de uma guitarra está exatamente à esquerda da moto com a placa CC33. Faço exatamente a mesma coisa. Crio a moto com a guitarra e a moto com a placa. E coloco ela exatamente à esquerda. Para fins de tempo, eu vou acelerar mais um pouco. Vamos fazer esse mesmo procedimento para cada das regras absolutas, utilizando nossos procedimentos lógicos que a gente criou. Então aqui temos duas motos, uma de quilometragem 50 e um com dono Vinícius, que estará ao lado. Então utilizaremos a nossa regra de ao lado. Ele vai verificar se existe algum match dessas motos um ao lado da outra. Temos aqui exatamente à direita, para a placa DDD 4444, para o desenho dragão. Temos a moto vermelha para o dono Sérgio, e a vermelha está à esquerda do dono Sérgio. A moto de 40 mil quilometragem rodadas está à direita da moto verde. Na J temos que a águia, o desenho da águia está exatamente à esquerda da moto de quilometragem 20. A moto da montadora japonesa está à direita da moto vermelha. A moto verde está à esquerda da moto alemã. A moto branca está exatamente à direita da moto amarela. Aqui já temos o nossa inferência, né, nosso procedimento lógico, que vai inferir em que o verde, Marcos, no caso, a moto do Marcos, está entre a moto verde e a moto com desenho de guitarra. Aqui na R já temos que a moto amarela está ao lado de Sérgio e a moto com a placa AAA 1111 está exatamente à direita da moto chinesa. O nosso motor lógico ele vai utilizar nossos procedimentos lógicos, vai verificar todas as possibilidades, vai encaixar cada match que favoreça exatamente o que cada procedimento está pedindo. E ao final da criação, através do backtracking, ele encontrar todas as inferências, ele ainda vai ter que preencher os espaços vazios que ele não conseguiu inferir com constantes. Então, temos aqui no final o fechamento dos espaços vazios, onde eu faço a chamada membro. Então, em motos, vamos ter que ter uma moto que o membro dela tem o dono Rafael, o membro dela também tem o dono Eduardo, e está faltando um dono com a moto azul, um dono com a moto americana, está faltando uma moto com a placa 555, a moto com a placa com a quilometragem 30 e uma moto com um desenho de caveira. Que são os fatos que não foram definidos nas questões. De quem é, respectivamente, cada constante dessa, para onde ela vai. Mas sabemos que ela é membro, pois na definição da questão, todos os conjuntos têm alguém respectivo, né? Uma moto respectiva. Então ela faz parte de motos. E por final, a gente finaliza aqui com o fechamento, o nosso corte. Terminando todo esse processamento, eu faço a chamada do programa principal, onde ele vai ter a chamada do processo, vai retornar moto, com a lista toda já inferida, vamos dizer assim, e vai listar através da nossa função list. Aqui eu vou fazer um make para atualizar. Eu já carreguei o programa, né? O programa se chama trabalho. Vou chamar programa, nossa função principal, e ela vai me retornar vai fazer o processo e retornar a listagem da moto. No caso aqui, temos que a primeira azul, a segunda verde, a terceira vermelha, depois a quarta amarela e a quinta branca. E a questão pede principalmente a moto de Rafael. A moto de Rafael é a terceira moto, então ela está bem no centro. Ela é vermelha, alemã, da placa DDD 4444, tem 40 de quilometragem e tem um desenho de uma guitarra. Então, a estratégia utilizada foi criar procedimentos utilizando a lista. A nossa base de dados é uma lista, usando o Factors, que é a nossa estrutura moto. Ela tem essa prioridade aqui de atributos, vamos dizer assim, e todas elas têm uma posição na lista motos. Esses procedimentos criam as relações lógicas de exatamente à esquerda, exatamente à direita, ao lado e assim por diante. E essas questões foram retiradas de cada alternativa, pois cada alternativa tem exatamente essas mesmas inferências lógicas. Então, foram reciclados os métodos que são mais utilizados e criados para poder fazer com que o motor de inferência busque um match relativo a esses procedimentos. E é isso.